Olá, boa tarde a todos. Bom, vamos aqui para a aula de distribuição de esforços em estruturas e composição de cargas em lajes e suas reações de apoio. Terminando essa aula aí, todos têm condições aí para fazer o trabalho, tá? Que vale 2 pontos aí na média bimestral, né? Aquelas atividades lá valem 1 ponto, que eu estou passando por aula, e para vocês entregarem, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiramente aqui, a distribuição de esforços nas estruturas, né? A gente tem aqui o nosso edifício e as cargas são suportadas pelas lajes, então, peso próprio, sobrecarga, tudo mais aí, das lajes, elas são suportadas pelas lajes. Essas lajes, elas vão transmitir aí para as vigas esses esforços, que por sua vez transmitem para os pilares e que transmitem para a fundação, que daí transmitem para o solo. Então, algumas cargas são aplicadas aqui nos pilares, né? São uma questão de vento de empuxo só, mas a maioria são suportadas aí pelas lajes. Acho que vocês já devem ter visto isso aí bastante em construção civil, é uma matéria aí que é bem difundida essa parte aí, tá? Essa parte aqui eu falei que não ia passar para vocês realizarem para o trabalho, né? Mas eu resolvi passar aqui para vocês terem um conhecimento maior. Então, a gente tem aqui o pré-dimensionamento de lajes maciças e concreto armado. Então, qual que é o primeiro passo lá do trabalho? Você fazer a concepção do seu edifício, da sua estrutura. Então, onde que vai pilar, onde que vai viga, onde que vai as lajes. Isso deixei por conta de vocês, tá? Isso é algo bem pessoal, eu posso colocar numa casa 4 pilares, mas vai ter vigas gigantes e esforços bem altos nessas vigas, tá? Então, coloque ali um pilarzinho a cada canto, e tem bastante conteúdo aí para vocês procurarem para dessa questão aí de pré-dimensionamento, tá? De concepção estrutural, quer dizer, de concepção estrutural. Então, vamos lá, aqui o pré-dimensionamento. Então, fiz a concepção estrutural, né? E preciso fazer o meu pré-dimensionamento. Então, eu tenho as lajes, minhas vigas e as minhas, os meus pilares, tá? Então, vamos lá. Para achar a espessura das lajes, eu quero que vocês façam em lajes maciças, tá? De concreto armado. Então, não com vigota, como o pessoal faz aí, vigota treliçada, vigota pré-moldada. Quero estrutura aí, laje moldada em loco, tá? Então, ela toda maciça em concreto. Como que eu acho essa espessura das lajes? O nosso D, que é a altura útil da laje aqui, que vem da face da peça até a face superior aqui da armadura positiva, não é? Mais o diâmetro aí da barra, vocês podem adotar aí 6,3 milímetros, beleza? Dividido por 2, mais o cobrimento, vocês já devem ter visto ali em concreto armado, essa tabelinha. Então, a gente está em Curitiba, aqui uma classe de secreticidade ambiental 2, então para a laje aí o cobrimento de 25 milímetros, tá? E como que a gente acha esse D? Então, a gente vai estimar esse D sendo 2,5 menos 0,1 vezes N. N é o número de bordas engastadas da nossa laje. O que são essas bordas engastadas da laje? A gente vai ver ainda nessa aula, tá? Vezes o L, esse L asterisco, que é o LX, ou 0,7 vezes LY, tá? Então, é o menor desses valores aí. Menor ou igual, né? Então, N aí o número de bordas engastadas, como eu disse, LX o menor vão da laje, LY o maior vão. E para as lajes com bordos livres, com lajes, como as lajes de balanço, deve ser utilizado todo o processo. E a gente vai utilizar aqui, tá? A altura das vigas. Então, para os tramos internos aí pode ser o vão sobre 12, para os tramos internos ou vigas bem apoiadas, L sobre 10, tá? E para balanços aí, L vão sobre 5. Bem tranquila essa parte aí das vigas, tá? Como a gente faz o pré-dimensionamento de pilares, que é um pouquinho mais complicado. A gente tem aqui os nossos pilares, tá? No eixo maior inércia dos pilares, sendo esse sentido aqui, né? A maior dimensão dos pilares está nesse sentido, e a menor dimensão dos pilares está nesse sentido aqui. Então, vamos lá. Quando a gente tem esse vão na maior direção da inércia dos pilares, ou seja, a maior direção dos pilares, a gente tem que, pode dividir o vão no meio. Então, 0,5 vezes o L, 0,5 vezes o L. Então, toda essa carga aqui vai para esse pilar, metade da carga vai para esse pilar. Já quando a gente está nesse sentido aqui, tá? A gente pode adotar que nesse vão aqui, nessa parte tem maior rigidez, ele vai pegar 55% da carga, tá? Então, temos a menor dimensão aqui dos pilares nessa direção, beleza?
Então, vai ser 0,45 para esse daqui, que tem menor rigidez. Como aqui a gente tem laje e laje, vai criar uma rigidez maior aqui e vai puxar mais carga, beleza? Então, essa questão aqui, quando a gente não tiver laje em balanço. Aqui, quando a gente não tem laje em balanço, a gente faz essa parte 0,45 e 0,55. Quando a gente tem o balanço, todo balanço, logicamente, vai para esse pilar aqui, não tem para onde ir, para cá, né? E a gente divide no meio aqui. Por quê? Porque esse daqui está com uma maior rigidez também. Então, pode dividir no meio aí, tá? Como a gente tem uma rigidez um pouquinho maior nesse pilar aqui, equivalendo à rigidez dessa parte aqui. Como a gente tem essa continuidade de viga e de laje para cá. Então, só explicando ali, 0,45 vezes L para pilar de extremidade de canto na direção da sua menor dimensão do pilar, né? 0,55L complementos do vão do caso anterior, e 0,50 pilar de extremidade de canto na direção da sua maior dimensão. E para que servem essas áreas de influência aqui? A gente vai colocar nessa fórmula aqui. Então, a área de concreto, né, vai ser aí 30 vezes o alfa, que depende da posição do pilar aí, se for interno, pilar de extremidade, ou se for pilar de canto, tá? Então, pilares internos de extremidade na direção dessa maior dimensão, eu já mostrei que é a maior inércia ali, 1,05 para pilares de extremidade na direção da sua menor dimensão, e 1,8 para pilares aí de canto. Então, vamos lá para a fórmula aqui, vezes esse alfa, né, que é o coeficiente que leva em consideração aí as excentricidades da carga, beleza? A área de influência do pilar aqui em metro quadrado, beleza? N, que é o número de pavimentos tipo, que no caso de vocês, a maioria dos casos aí eu estou vendo que está sendo casa térrea, então aqui pode ser 0, a gente não tem nenhum pavimento tipo, mais 0,7, que daí vai levar em consideração aqui a carga do telhado de vocês, tá? Da cobertura. Aí, o FCK em kN por centímetro quadrado, mais 0,01 vezes 69,2 menos aí o FCK em kN por centímetro quadrado. Isso vocês vão achar uma área de concreto aí em centímetros quadrados da seção transversal do pilares. A norma coloca aí, NBR 618, que a seção mínima de pilares é 360 centímetros quadrados, ou seja, se sua área de concreto for menor, calculada aqui de 360 centímetros quadrados, você tem que adotar aí 360 centímetros quadrados, e a menor dimensão é de 14 centímetros, ou seja, vamos lá, 360 dividido por 14, vai dar aí um pilar de no mínimo 14 por 25, tá? Pode colocar lá um pilar 15 por 24, vai dar os 360 centímetros quadrados. Vai depender da sua espessura e da parede que você quer adotar, tá? Então, essa aí foi a parte de pré-dimensionamento que eu falei que não ia passar. Então, vamos aí para a parte da aula realmente de hoje. Então, vamos lá. Introdução às lajes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre lajes, depois a gente entra na parte de reações de apoio das lajes e vamos fazer alguns exercícios aí. Então, as lajes aí são elementos planos, em geral horizontais. Todo mundo conhece, né? Duas dimensões são maiores que a terceira. A gente tem aí uma placa, né, uma espessura menor, e é responsável aí por receber as cargas do edifício, as cargas de peso próprio da própria laje e das sobrecargas. A gente tem aí a classificação quanto ao processo executivo, temos as moldadas no local, que são as moldadas em loco aí, né, que são aquelas lajes maciças que vocês vão fazer no trabalho, as parcialmente pré-fabricadas, então aí temos as treliçadas, vigotas treliçadas, vigotas protendidas, né, que você vem, faz a montagem aqui, coloca suas vigotas, coloca o seu preenchimento, pode ser em cerâmica, como está aqui o EPS, e depois concreta aí uma capa de concreto do mínimo aí 4 centímetros. E as completamente pré-fabricadas, que são aquelas peças pré-moldadas, tá, que a gente tem aqui. E vem aqui, só assenta nas vigas e pronto. Não precisa fazer mais nada. Só depois fazer, talvez, um contrapiso, um revestimento aqui, e tá tudo certo. A classificação quanto ao sistema estrutural, a gente tem as lajes apoiadas sobre vigas, as lajes cogumelo, que são aquelas lajes sem vigas, né, que são apoiadas direto na laje, você tem que colocar uma armadura de punção, né, as lajes alveolares e as lajes protendidas, que tem aí as cordoalhas, os fios aí, que introduzem esforços de compressão na nossa peça. As lajes alveolares são aquelas lajes aí com questão de faixas. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui, mas deixo para vocês procurarem essas lajes alveolares aqui, como são. Bom, considerações para o projeto de laje.
gente tem o vão livre, né, que é a distância entre as faces dos apoios. Então, a gente tem o apoio aqui, o nosso pilar, até aqui, esse vão é o nosso vão livre, e o vão teórico, aí a distância entre o centro dos dois apoios. Então, a gente tem o centro aqui do nosso pilar, o centro do nosso pilar, e esse é o vão teórico, tá? Assim como aqui para as lajes em balanço, a gente tem o nosso L0 aqui, é da face do apoio até o final aqui, tá? As direções, então a gente tem aqui o LX, que é o menor vão, e o LY, que é o maior vão, que foi o que eu já falei aí, tá? E o lambda aí, a gente tem que é LY sobre LX. Agora que eu vi aqui no slide está errado. Então, o L sendo aí menor ou igual a 2, a gente tem a laje armada em duas direções, então vai uma armadura aqui, tá? E aqui. Se ela for maior do que 2, né? A laje aí é armada em uma direção apenas, tá? Então, só nesse sentido menor aqui que ela é armada, tá? Isso para lajes maciças que a gente está falando, tá? Isso aqui é laje maciça também. Vamos lá. As lajes armadas em duas direções, as duas armaduras são colocadas para resistir a movimentos fletores nessas direções, que é aqui, a gente tem um momento nessa direção e um momento nessa direção. E as lajes armadas em uma direção formam um conjunto aí de vigas faixa e só tem armadura nessa direção, porque o momento principal aí é nessa direção. A gente coloca até armadura aqui nesse sentido, mas só para armadura mínima de projeto, tá? Não tem esforço aqui, a gente calcula só o momento fletor nessa direção, calcula a armadura principal para essa direção. E a gente tem os tipos de vínculos em lajes. Você lembra que eu falei lá atrás sobre a questão de borda engastado? Quantos bordas engastados é o número N? Então a gente vai ver aqui agora. Então a gente tem o borda livre aqui, com esse tracejado, borda simplesmente apoiada, essa linha contínua, e borda engastada, essa linha aqui que a gente conhece bastante já, de questão de engaste, né? Então a borda livre é quando a gente tem ausência de apoio, não tem uma viga apoiando, é só a laje, tá? A borda simplesmente apoiada, sem deslocamento vertical. E a borda engastada, a gente não tem deslocamento vertical e nem rotação. Então, a gente vê aqui um projetinho com P1, P2, P3, P4 aqui, viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, viga 5, tá? E aqui não tem viga. Então, aqui, obviamente, como eu falei que não tem viga, não tem nenhum apoio, aqui é um bordo livre, uma borda livre, que está aqui tracejadinho, como a gente viu ali atrás. A gente não tem nada daqui para cá, certo? Aqui não é nada. A gente tem nossa estrutura aqui, a nossa estrutura acaba aqui. Então, isso daqui vai ser um bordo, uma borda simplesmente apoiada. Ela é apoiada aqui na viga. Aqui também é apoiada na viga, aqui também é apoiada na viga. Nessa viga 2 aqui, a gente tem a laje 3 com uma laje 1 aqui do lado. Como a gente tem uma laje do lado, ela é engastada nessa laje. Então, essa laje 3 vai ser engastada nessa, e essa L1 vai ser engastada nessa. Assim como a L1 vai ser engastada nessa, e a L3 vai ser engastada nessa. Quando a gente tem do lado uma laje, a gente coloca aqui esse bordo, essa face aqui, né, é engastada. Assim como a L2 é engastada nas duas aqui, tá? Então, a gente tem aqui, olha só, a representação disso, bordo apoiado, apoiado, como eu disse, apoiado, apoiado, livre aqui, apoiado aqui, e engastamento aqui, quando a gente tem esse conjunto de lajes. Laje, laje, engastado, laje, laje, engastado, laje, laje, engastado. E aqui também, laje, laje, engastado e laje, laje, engastado. Beleza? Bem tranquilo. No caso de lajes adjacentes, né, como indicado anteriormente, vários aspectos devem ser analisados para se adaptar ao tipo de apoio nos vínculos entre essas lajes. Então, diferença significativa de momentos fletores negativos e diferença de espessura. Se a gente tiver uma diferença muito grande, por exemplo, espessura, a maior espessura não engasta na menor espessura. E a menor espessura também, na verdade, a menor espessura vai engastar na de maior espessura, por conta da rigidez, tá? Assim como na questão de momentos negativos aí. E uma outra questão que deve ser analisada para ver se é engastado ou não, quando o L1, ou seja, essa parte aqui onde elas estão próximas, tá? Adjacentes, for maior do que 2/3 do L2, do vão total, então se aqui tiver maior que 2/3 do que esse vão, a gente tem engastamento entre uma e a outra, tá? Já que nesse caso, quando esse L1 é menor que 2/3 dessa do que esse L2, essa viga vai apoiar nessa, certo? Porque ela está toda apoiada aqui, então
tem um engastamento aqui. Só que ela está menos de 2/3, essa L2 está menos que 2/3 apoiada nessa L1. Então, ela não se apoia nessa L1. Então, a gente tem daí aqui ela se engastando nessa parte aqui, tá? E aqui simplesmente apoiado nessa ocasião, porque ela não está se engastando nessa laje aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui espessuras mínimas, de acordo com o NBR 618, para essas lajes moldadas em loco aí, essas lajes maciças. A gente tem 7 centímetros para cobertura não em balanço, 8 centímetros para lajes de piso não em balanço, 10 centímetros para lajes em balanço, tá? 10 centímetros para lajes que suportem veículos de um peso total menor ou igual a 30 kN e 12 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN. Lógico que isso aqui são limites mínimos. Se você for fazer o seu dimensionamento, precisar de uma laje maior, se der muita armadura, você faz uma espessura maior aí para conseguir resistir todos esses esforços aí. Como que é composto as cargas em lajes? A gente tem as cargas permanentes, que são o peso próprio dos componentes da laje, o contrapiso, o gesso, paredes que estão apoiadas nessas lajes, e os revestimentos. E as cargas acidentais, que são as sobrecargas decorrentes do uso da edificação. Como que é carregado aí, como que é calculado aí o carregamento de parede? Então, a gente tem aqui um peso de parede, tá? Que é um peso por metro quadrado de parede. Então, eu vou cortar aqui 1 metro quadrado, vai ter um certo peso. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer uma carga por metro quadrado de laje, tá? A gente vai calcular qual que é o esforço que essa parede carrega a nossa laje por metro quadrado. Então, esse daqui é o peso da parede. Tá? Então, vai ser o gama do tijolo, o peso específico do tijolo, vezes a sua espessura, mais 2 vezes o gama do reboco, ou seja, o peso específico do reboco, vezes a espessura do nosso reboco. 2 vezes porque a gente tem reboco de um lado e o reboco do outro lado da parede, né? A norma 6120 agora já coloca aí bem especificado, até não precisa fazer essa continha aqui, olha só. Até deixei separado aqui, ó, na aula 1 que a gente viu. Não sei se vocês lembram, mas aqui, ó, alvenaria de vedação. Ela já coloca aqui a espessura nominal do elemento, por exemplo, um bloco aqui de cerâmica de 9. A gente tem aqui com 0 centímetros de reboco e com 2 centímetros de reboco por face. Então, aqui, ó, se fosse 2 centímetros de reboco por face, seria 1,6 kN por metro quadrado. Isso de peso de parede, não peso de parede na laje. Tá? Então, não precisa fazer essa conta aqui, é só ir direto na tabela da norma. Como que a gente calcula aqui para a laje nas duas direções? Então, a gente tem um lambda aí de menor que 2. A gente tem que o peso aí da parede na laje, ou seja, o carregamento da parede, esse G, vai ser o peso da parede por metro quadrado, vezes a largura dessa parede, o comprimento dessa parede, né? Vezes a altura dessa parede, dividido pelo menor vão, vezes o maior vão. Se for aqui para uma laje armada em uma direção só, né, que são aqueles com lambda maior do que 2, se for nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem uma viga aqui, né? Lembra que eu falei que é considerada uma viga nessa direção. Então, a gente tem uma viga e uma carga concentrada, que é uma carga de quilonewton por metro de laje, certo? Então, a gente tem aqui, ó, como é por metro de laje, a gente tem o peso da parede, que é em quilonewtons por metro quadrado, vezes a altura da parede, que é em quilonewton, em metro, perdão. Então, vai dar quilonewton por metro. Então, quilonewton por metro de laje, essa carga. Como é 1 metro vezes 1 metro, vai ser uma carga em quilonewton, tá? A gente pega aqui, faz um dimensionamento como se fosse uma viga de 1 metro. Então, vai ser uma carga concentrada aqui de 1 metro. E se for armada nessa, na verdade, se for armada em uma direção e com o carregamento nessa direção, a gente tem aqui que é a influência dessa parede num LX sobre 2, tá? Então, vai ter carga da parede em toda essa parte aqui, a gente só dimensiona para essa parte, tá? E a gente faz aqui o peso da parede na laje, tá? Sendo o peso da parede vezes o comprimento dessa parede, vezes a altura dessa parede, vezes o menor vão ao quadrado sobre 2, ou o menor vão vezes o menor vão sobre 2. E a gente entra agora, depois de toda essa introdução, na questão de reações de apoio das lajes maciças aqui. Então, as reações de apoio das lajes maciças retangulares são cargas correspondentes aos triângulos ou trapézios determinados por retas em
inclinadas a partir dos vértices com os seguintes ângulos. Então, vamos lá. 45 graus entre dois apoios do mesmo tipo, 60 graus a partir do apoio engastado, se o outro for apoiado, e 90 graus a partir do apoio quando a outra borda for livre. Então, a gente tem a imagem aqui, né? Então, engaste, 45 graus. Apoio, 45 graus, que é essa parte aqui, né? Entre dois apoios do mesmo tipo, é 45 graus. Se for engastado e apoiado, 60 graus aqui para o engaste. Por quê? Porque o engaste vai puxar mais carga pela rigidez maior, né? E aqui também, aqui, ó, engaste e apoiado, 60 graus, esse ângulo. Então, faz lá no CAD esses ângulos e coloca na sua laje, tá? E acha essas áreas de influência aqui. E se for tiver esse bordo livre, vai ser 90 graus para cá e 90 graus para cá, independentemente se for engastado ou apoiado. E a reação do apoio vai ser a nossa carga característica vezes a nossa área de influência, dividido pelo vão, que a gente está analisando. Se for aqui esse vão, se for aqui esse vão. Tá? Bom, geralmente é indicado a gente colocar as nossas cargas características para fazer depois as combinações das vigas. Mas eu vou fazer direto aqui as combinações das cargas das lajes e já jogar direto nas vigas as cargas majoradas, tá? Mas é indicado a gente colocar as cargas características e não as majoradas já, tá? Daí, quando for analisar a laje, daí faz as majorações. Mas para não ficar fazendo, voltando, carga característica, carga de cálculo, vamos colocar direto as cargas de cálculo ali quando a gente for calcular as nossas reações de apoio, tá? Aqui, só repetir o slide, deixa eu excluir. E aqui as reações de apoio para as lajes pré-fabricadas, de acordo com o Schuster, para lajes com bigodes triliçadas, né? As mais comuns aí em uma direção, perdão. A gente tem o método simplificado, que só leva em consideração aí 50% da carga para as vigas perpendiculares das nervuras e mais 0,25% aí dessa carga para as vigas paralelas, só para não deixar sem uma carga, porque como tem ali concreto, a gente tem uma certa transferência de carga, e ele coloca 0,25. Tem alguns estudos que colocam que as cargas são menores que 0,25, mas para segurança pode adotar 0,25, tá? Hoje tem aqui um método racional que leva em consideração as dimensões da nossa laje, que leva em consideração o lambda lá, que é o LX, o LY sobre o LX, né? Então a gente tem aqui 58 mais 17 vezes lambda, vezes o P vezes o LX sobre 200, para as ações nas vigas perpendiculares às nervuras, e para as ações nas vigas paralelas às nervuras, essa fórmula aqui, 42 menos 17 vezes lambda, fecha parênteses, vezes P, a nossa carga, vezes o LY, que é o menor vão, dividido por 200. E vamos aplicar tudo isso daí que a gente viu em um exercício. Então, vamos lá. Então, um exemplo aqui, ó. Determine a carga por área da laje abaixo para a combinação última normal. Dados a espessura da laje, aí 12 centímetros, sendo maciça de concreto armado, espessura do contrapiso de 3 centímetros, ou seja, uma argamassa aí, tá? Sendo contrapiso, a carga do revestimento de 50 kg por metro quadrado, a carga do gesso de 25 kg por metro quadrado, que vai embaixo dessa laje, tá? E a utilização sendo para a cozinha aqui para cima. Então a gente tem aqui, ó, a dimensão da laje, tá bem torta aqui, mas é 3 por 4, tá? E a alvenaria nesse sentido aqui com um L de 3 metros, tá? Largura de 3 metros. Tá bem ruim aqui de ver, mas é uma alvenaria de bloco aí cerâmico, tá? Uma espessura de 14 centímetros, então notem 14 centímetros, uma altura de 2,8 metros e reboco de 2 centímetros em cada lado, tá? Então vamos começar aí somando as cargas permanentes, vamos achar a nossa carga permanente. Então a gente tem o peso próprio da laje por metro quadrado, que é 0,12, que é a espessura, né? Em metros aqui, vezes 25 kN por metro, que é o peso específico do concreto, como a gente já viu na primeira aula. Então a gente tem aí 3 kN por metro quadrado. O peso próprio do contrapiso, a gente tem aí 0,03 centímetros de contrapiso, tá? 3 centímetros. E o peso específico da argamassa de 21 kN por metro quadrado. Isso vai dar 0,63 kN por metro quadrado. O peso próprio do revestimento, a gente tem 50 kg por metro quadrado, só transformando em kN por metro quadrado, dá 0,5 kN por metro quadrado. E o peso próprio do gesso também já temos aí 25 kg por metro quadrado,
E vamos transformar em quilonewtons por metro quadrado. Então, dá 0,25 quilonewtons por metro quadrado. E vamos somar todos esses pesos próprios aí. Então, vai ser 3 mais 0,63 mais 0,5 mais 0,25, dá 4,38 kg por metro quadrado de peso próprio. Agora a gente vai encontrar a nossa carga acidental. É uma utilização para a cozinha, né? Uma edificação residencial aí. Então, a gente vai lá na tabela da norma, para as ações variáveis. E acho que para a cozinha aqui, né? Aqui, ó. Sala, copa e cozinha, 1,5 kN por metro quadrado. Tá? Que foi aqui, 1,5 kN por metro quadrado. E a gente vai achar a nossa outra carga permanente, né? Que é a carga permanente da parede. Qual que é o peso próprio da parede? Que é o PP, né? Que a gente viu lá. A gente pode ir direto na tabela aqui, olha só. Então, um bloco cerâmico, na verdade, um bloco de concreto, perdão, que eu coloquei, tá? Um bloco de concreto vazado. A gente vem aqui na norma 14 centímetros, 2 centímetros de reboco, e vai ser 2,2, tá? Então, peso da parede, 2,2 kN por metro quadrado. Se fosse igual eu falei ali no começo, mas eu troquei, eu lembro que eu troquei, porque o próximo exercício, um outro exercício, que a gente vai fazer na próxima aula, é de bloco cerâmico. Então, eu coloquei aqui como bloco de concreto. Se fosse o bloco de concreto, a gente teria aqui, bloco cerâmico, perdão, seria 1,9 kN por metro quadrado de parede, mas é de concreto. Então, é só substituir naquela fórmula que eu passei para vocês para lajes armadas em duas direções. Por quê? Porque 4 por 3 dá 1,333, ou seja, menor que 2. Então, vamos lá. Peso da parede por metro quadrado de laje vai ser peso da parede, que é 2,2, que a gente achou aqui, vezes o L da parede, que é os 3 metros, né? O comprimento dela, 3 metros aqui, vezes a altura dessa parede, que é 2,80. Eu coloquei aqui, é difícil de ver, mas é isso aí, tá? Vezes, dividido por Lx vezes Ly, ou seja, o menor vão vezes o maior vão dessa laje, que é 3 metros por 4 metros, tá? Isso vai dar uma carga de 1,54 kN por metro quadrado de laje, beleza? Então, vamos lá. Quarto passo, calcular as combinações últimas. Calcular a combinação última, na verdade. Que a gente tem essa formulazinha aqui. A gente só tem uma carga acidental, então suprimir aqui as demais cargas acidentais, porque não tem. Então vai ser o gama G vezes a nossa carga permanente, mais o gama Q, vezes a nossa carga acidental. A gente tem duas ações permanentes, né? Que a gente achou aqui de 4,38, mais o peso da parede, que é 1,54. Então, 4,38 mais 1,54 vezes 1,4, que é o gama G. Tá? Mais 1,5, que é a nossa carga acidental, vezes 1,4. Beleza? Isso vai dar aí 10,33 kN por metro. Então, a gente achou aqui a nossa carga máxima que a nossa laje está sendo submetida aí. 10,33 kN por metro ou 1,03 toneladas de força por metro quadrado. Por metro quadrado aqui, tá? Agora que eu vi que eu esqueci. Mas é quilonewton por metro quadrado. Não é quilonewton por metro aqui, não. 1,03 toneladas de força por metro quadrado. Na sala de aula, o pessoal pediu para fazer em toneladas de força, aí eu fiz em toneladas de força, tá? Exercício aqui, outro exercício. Para o exercício anterior, encontre as cargas das vigas adjacentes, reações de apoio, considerando todos os lados sendo apoiados. Então, teoricamente, a gente deveria fazer sem sendo essa carga de cálculo aqui, né? Sendo a carga característica. Mas vamos fazer aqui, ele pede a carga do exercício anterior, então vamos colocar essa carga do exercício anterior. Então, eu fiz aqui o desenho, né? Coloquei os ângulos. Então, considerando todos os lados sendo apoiados. Então, a gente não tem laje nenhuma aqui do lado. Por isso está sendo apoiado, tá? Então, a gente tem aqui, olha só, 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus. Isso vai dar aí 1 metro, essa dimensão aqui, tá? E daí 1,5 essa dimensão e 1,5 essa dimensão aqui. E a gente consegue encontrar as áreas aí. Então, o primeiro passo é encontrar as áreas de influência. Então, para o triângulo aqui vai ser base vezes altura sobre 2. A nossa base sendo aqui os 3 metros, né? 3 vezes 1,5, que é a altura, né? A gente tem 4 metros aqui menos 1, dá 3, dividido por 2.
os dois triângulos, 1,5. Então, vezes 1,5 sobre 2, que vai dar 2,25 metros quadrados. Assim como a área 2, né? A área 1 aqui é igual à área 2. Assim como a área 3 aqui é igual à área 4, né? Para o trapézio aqui, a gente tem que a base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2 é a nossa área. Então, vai ser 4, que é toda essa largura aqui, né? Que vem dessa laje aqui. Por isso está sendo aqui, ó, 4. E aqui é a altura 3. Por isso, dividido por 2 dá 1,5. Então, 4 mais 1, que é a nossa base menor aqui, vezes a altura, que é 1,5, dividido por 2. Então, dá 3,75 metros quadrados. Mesma coisa que a área 4, que é igual. Agora, o segundo passo, a gente já vai encontrar aí as reações de apoio. Só ver aqui como que calcula nossas reações de apoio, que é essa fórmula aqui, tá? A carga vezes a área de influência sobre o vão. Então, a gente tem aqui a carga de 10,33, que a gente achou no exercício anterior, vezes 2,25, que a gente achou aqui, né? Tá achando aqui a carga para viga 1 e para viga 2, que é a mesma coisa, né? São iguais. Então, a gente tem aqui vezes 2,25 dividido por 3 metros, que aqui essa distância é 3 metros. Então, 7,75 kN por metro, que é igual à reação da viga 2 também. A reação da viga 1 igual à reação da viga 2. Assim como a reação da viga 3 é igual à reação da viga 4. Então, a carga aqui é 10,33, mesma coisa. A área de influência que muda, que é um trapézio, né? 3,75, dividido por esse vão aqui, que é de 4 metros, nesse sentido. Isso vai dar 9,68 kN por metro. E achamos aí as reações de apoio das lajes. Agora, no exemplo 11, a gente vai considerando a carga e vão anterior, quais seriam as reações de apoio para a laje sendo de vigota treliçada. Então, a gente vai, vamos dizer assim, a gente tem uma laje, uma vigota treliçada lá, que tem essa mesma carga, tá? Da viga anterior. Qual que seriam as reações de apoio? Então, utilizar o método simplificado e comparar com o método racional. Então, vamos lá. Pelo método simplificado, a gente tem essas equações aqui, né? Então, para as ações nas vigas perpendiculares às nervuras, a gente tem que é P vezes Lx sobre 2. Então, vamos lá aqui, ó. O Lx, nesse caso, vão na direção paralela às nervuras, beleza? Que é o menor vão. Porque a gente tem, geralmente, que colocar as nossas vigotas, não é sempre, né? Mas é preferível que a gente coloque no menor vão. Então, nesse sentido. Então, o nosso menor vão Lx é o paralelo aqui às vigotas. E o Ly, o maior vão aqui, é a direção perpendicular às nervuras, tá? Das nossas vigotas. Então, vamos lá. Qual que é a nossa carga? 10,33, que a gente viu no exercício anterior, né? Vezes o nosso Lx, que é o 3 metros, dividido por 2, que vem da fórmula lá. Eu fiz aqui, ó, P vezes Lx vezes Ly, dividido por 2Ly, só corta aqui, acho essa fórmula, né? Que foi o que ele fez aqui, ele simplificou daqui para cá. Isso vai dar 15,50 kN por metro na nossa viga. Já são nas vigas paralelas às nervuras, vai ser 25% desse valor, certo? Que é a mesma fórmula, só que com 0,25 aqui. Ou seja, vai dar 3,87 kN por metro. E pelo método racional, a gente tem essas fórmulas aqui do lado, tá? Eu copiei só elas ali, com ação perpendicular às nervuras, e ação nas vigas paralelas às nervuras. Então, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 58 mais 17 vezes lambda. Lambda é Ly sobre Lx. Então, 4 dividido por 3. Tá? Maior vão sobre menor vão. Vezes a nossa carga. Vezes o Lx, que é 3 metros. Dividido por 200. Então, a nossa carga aí vai ser de 12,49. Então, diminuiu a ação na nossa viga aí de 15,50 kN por metro para 12,49 kN por metro. E a ação nas vigas paralelas às nervuras, que antes era de 3,87, né, vai para 3,99. Vai aumentar bem pouco, né? Então, utilizar esse método racional aqui pode ser interessante para as nossas estruturas aí ficarem menos superdimensionadas. Então, para fazer aí uma diminuição de custos, né? Fugiu a palavra agora. Uma otimização da nossa estrutura, uma otimização. Então, a gente tem aí a fórmula das
da carga para as ações nas vigas paralelas nervuras, que é 42 menos 17 vezes lambda, vezes a carga P, vezes LY, dividido por 200, ou seja, o maior vão aqui, né? Então, 42 menos 17 vezes lambda, que é 4 sobre 3, vezes 10,33, que é a nossa carga, vezes 4, que é o nosso maior vão, dividido por 200, ou seja, foi aquele 3,99 kN por metro que eu já tinha dito anteriormente, tá? Então, essas aí foram os exercícios para essa parte aí de reações de apoio em lajes, e cargas em lajes, e também a distribuição de esforço nas estruturas, tá? Então, até a próxima aula.